E ali naquele momento eu comecei a arrumar muito incômodo dentro da Roy. Eu comecei a falar, cara, isso aqui não é pra mim, eu não tô gostando de trabalhar na rua. Eu comecei a inventar um monte de desculpa pra ver se eu me convencia de sair daquele emprego que era estabilizado, né? Tinha uma estabilidade, tinha tudo bonitinho e sair daquele emprego para abrir uma empresa, né? E só que no começo eu estava muito confuso se eu abrir uma empresa ou se eu abria um e-commerce e eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero sair daqui, né? E ali eu comecei a ter alguns problemas com alguns supervisores, não o Richard, mas uma coordenadora, a gente começou a ter alguns problemas e normal, era problema de ponto de vista, essas coisas que a gente acaba tendo em empresas, né, de hierarquia, essas coisas. E num belo dia eu tive que fazer uma assistência técnica, cheguei cedo na Roya, saí de lá atrasado para visitar um cliente e eu gostava muito de estudar, muito de estudar. Eu passava a maior parte do meu tempo ou lendo ou escutando, hoje é podcast. Mas o que eu fazia? Eu pegava aquele monte de pendrive que eu escutava música para tirar as músicas com a banda e eu comecei a baixar vídeo, áudios do YouTube, áudios da internet de palestras, de entrevistas e comecei a gravar nesses pendrives. E aí eu pegava aquele pendrive, colocava no som aleatório e aí chegou um belo dia que eu coloquei uma história e o cara, alguns de vocês já devem ter escutado essa história, mas como eu estou gravando aqui para soltar esse conteúdo depois gravado, é um conteúdo que eu quero deixar registrado que vai contar, na verdade, exatamente isso, quem é o Ricardo Propanizo, o que são os Ópticos Selvagens, qual é a história e por aí vai. E aí eu coloquei, o cara começou a contar uma história que na Dinamarca existiam os patos selvagens, né? E esses patos selvagens, eles sofriam muito, porque eles tinham que ir embora, todos os invernos rigorosos, eles tinham que ir embora, porque senão eles morriam ali. E aí o que aconteceu? Esse cara ficou muito incomodado com esses patos selvagens indo embora. E aí o que ele fez? Ele construiu grandes tanques ali para poder alimentar e captar aqueles patos, né? E ele conseguiu ter esse resultado. Os patos vieram. Passado um tempo, esses patos que vieram não foram embora quando acabou o verão, acabou o inverno. E aí ele cuidou daqueles patos durante mais um ano inteiro. No outro inverno chegaram novos patos. E aí começou um grande problema para ele, porque começou a proliferação. Os patos começaram a se proliferar. E ele começou a ver que ele não tinha mais dinheiro para comprar, para dar comida, para construir novos tanques. E ele começou a ter muitos problemas ali com aqueles patos. E ele, quando foi rever o projeto dele, ele descobriu uma coisa, que ele tinha quebrado a natureza. Ele tinha transformado aqueles patos de selvagens em mansos. Naquele momento, aquela pessoa que estava falando aquele podcast, aquele áudio, traz de volta para a minha realidade e fala o seguinte: você que se formou numa faculdade, que tinha um sonho de voar, que queria ser grande, que queria estourar na vida, que queria crescer, abraçar o mundo e conquistar o mundo, que o céu não era o limite. Você arrumou um emprego e nesse emprego te deram um carro. Aí eu olhei pro Celtinha na Roya. Nesse emprego te deram um uniforme, aquele uniforme da Roya. Te deram um celular e um notebook, estava em cima do banco do carro. Te deram um vale refeição e um vale transporte, um vale combustível. E ali naquele momento você perdeu o medo, você deixou de querer voar e você começou a virar manso, você deixou de querer ser selvagem. Cara, naquele momento eu fiz o balão e eu tomei a decisão, falei, eu vou pedir demissão e eu vou fazer a parte 4 da minha história, que é o nascimento dos Ópticos Selvagens. E ali eu peguei, fiz a volta, pedi a demissão, voltei para casa todo feliz.